E ele começou a ensiná-los. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mateus capítulo 5, versículo 12. As bem-aventuranças pintam um retrato abrangente do discípulo cristão. Primeiro, vemo-lo de joelhos diante de Deus, reconhecendo sua pobreza espiritual e chorando por causa dela. Veja Mateus 5, versículos 3 ao 4. Isto o torna manso ou gentil em todos os seus relacionamentos, considerando que a honestidade o compele a permitir que os outros pensem dele aquilo que, diante de Deus, já confessou. Veja Mateus 5, versículos 5. Mais longe dele aqui ser-se em seu pecado, pois ele tem fome e sede de justiça, anseia crescer na graça e na bondade do seu Senhor. Veja Mateus 5, versículo 6. Vemo-lo depois junto aos de fora, na comunidade humana, no mundo. Seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade nem o isola do sofrimento do mundo. Pelo contrário, permanece no meio deste, demonstrando misericórdia àqueles que também foram golpeados pela adversidade e pelo pecado. Veja Mateus 5, versículo 7. Sem se contaminar, se mantém limpo de coração, em santificação, na esperança de logo ver a Deus. Veja Mateus 5, versículo 8. Ele é transparentemente sincero em todos os seus relacionamentos, e procura desempenhar um papel tão construtivo como pacificador. Veja Mateus 5, versículo 9. Mas ninguém lhe agradece pelos esforços, antes, é hostilizado, injuriado, insultado e perseguido, por causa da justiça que defende, e por causa do Cristo com o qual se identifica. Veja Mateus 5, versículo 10. A justiça de Cristo revelada pela retidão, e a integridade de caráter do cristão sincero, como vimos, é um dos motivos pelos quais a hostilidade contra Cristo e os cristãos ocorrem desde os tempos da igreja primitiva. Ainda hoje, sofremos essa hostilidade severa, sendo motivo para zombarias e perseguições, e, mentindo, disseminem todo tipo de maldade a respeito de Cristo e de nós, seus discípulos. Veja Mateus 5, versículo 11. Ainda hoje, o antagonismo cristão contra o sistema mundano, em muitos países, significa ameaça, prisão, tortura, perigo para o cristão e sua própria família, e até mesmo a morte. O sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. Leia Mateus 10, versículos 24 ao 25, e João 15, versículo 20. O discipulado verdadeiro, muitas vezes, tem sofrimento obrigatório. Leia 2 Timóteo 3, versículo 12, e aos Hebreus 12, versículos 2 ao 4. Mas, o Senhor Jesus diz para nos regozijarmos, quando somos perseguidos por causa dele, e de sua justiça. Leia João 7, versículo 7, e Mateus 5, versículos 12. Não devemos nos vingar como um incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança, nem lamber nossas feridas em autopiedade como um cão, nem simplesmente sorrir e suportar tudo indiferente à tristeza ou à dor, e muito menos fazer de conta que gostamos disso como um masoquista. Devemos nos regozijar como um cristão, mas, por quê? Porque Jesus acrescentou, que é grande o vosso galardão nos céus. Veja Mateus 5, versículo 12, parte A. A perseguição é um sinal de genuinidade, um certificado da autenticidade cristã, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja Mateus 5, versículo 12 parte B, e Lucas 6, versículo 23 parte B. Além disso, a perseguição pode ser proveitosa, porque aparta nossos olhos das recompensas terrenas, afasta os crentes superficiais, fortalece a fé dos que permanecem, e serve como exemplo aos que virão depois de nós. Veja Mateus 13, versículo 21, Epístola aos Hebreus 10, versículos 32 ao 39. A perseguição demonstra nossa fidelidade, por sermos fiéis. Leia Mateus 10, versículo 22, e 24, versículo 13, e aos Romanos 2, versículo 7. No futuro, Deus nos recompensará nos deixando entrar em seu reino eterno, onde não haverá mais perseguição. Leia com atenção, Lucas 6, versículos 22 ao 23, Epístola de Tiago 1, versículo 12, e Apocalipse 2, versículos 3 e 10, e capítulo 21, versículos 3 ao 7. Para pensar, ser odiado,
não pode ser só uma fonte de tristeza, que precisa ser suportada por um certo tempo, mas a alegre certeza do galardão, já reservado na eternidade. Leia Atos 5, versículo 41, aos Romanos 5, versículos 3 ao 5, Epístola de Tiago 1, versículo 2, e 1 de Pedro 4, versículo 13. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.